Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Lucas Alves e hoje a gente vai ver as principais propriedades das progressões aritmética e geométrica. Por quê? Porque se você tiver conhecimento dessas propriedades, você vai ter muito mais facilidade na hora de resolver os problemas, tá bom? Na hora de se deparar com os problemas de sequências, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeiramente, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, eu trouxe aqui na tela para vocês uma pré-escrita aqui da aula de hoje. Primeiramente, pessoal, eu quero que você entenda que progressão é uma função. Por quê, professor? Bom, porque você não pode falar que uma sequência é um conjunto. Mas por quê? Porque na sequência, pessoal, a propriedade de cada elemento vai depender da posição, tá bom? Então, pessoal, eu quero que você saiba que progressão, ela é função, porque na progressão, cada elemento dessa progressão vai depender da posição, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Progressão aritmética. A gente tem aqui uma progressão aritmética A, A2, A3, A4, reticências até AN. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. A gente representa a sequência na matemática através de número, né? Quando a gente quer fazer uma expressão, para tentar fazer uma lei de formação, a gente usa letra, tá bom? Então, nesse caso, a letra ajuda bastante. E uma sequência aritmética, ela é uma sequência que a diferença de um termo para o outro é sempre uma constante, ou seja, sempre a mesma constante. Sempre vai aumentar o mesmo tanto, ou diminuir o mesmo tanto, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, a gente tem aqui do primeiro até o último termo. Esse AN, pessoal, é o enésimo termo, que ele está na posição N. Aí, pessoal, a gente tem o que, né? A gente tem aqui, vamos supor, pessoal, que a gente quisesse saber o termo geral dessa sequência. Por exemplo, ó, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Imagine aí, pessoal, o seguinte, ó, que eu quisesse descobrir o termo AN. Por exemplo, se você notar bem, se a gente sair andando do A até o A4, pessoal, a gente vai pular 4 R's, ó. Isso quer dizer que o A4 é igual a o A1, que é o primeiro termo, mais 3R mais 3R, pessoal. Olha que interessante. Se fosse uma expressão geral, pessoal. Então, perceba que a diferença, pessoal, perceba que a diferença entre esse termo aqui, ó, esse 4zinho aqui, e esse 3 aqui, ó, é de uma unidade. Portanto, se a gente fosse fazer uma expressão geral, isso aqui ficaria como? AN igual a 1 mais. Qual é o número que vai multiplicar o R? É o antecessor ao N, que é o N menos 1, pessoal. Tudo isso vezes a razão. Então, essa é a expressão, pessoal, do termo geral de uma progressão aritmética. Agora vamos ver a soma, né? A soma da PA. Pessoal, reza a lenda que há muito tempo atrás um matemático chamado Gauss, ele se deparou com um problema proposto pelo professor dele, quando ele tinha lá em torno dos seus 10 anos, né? O professor pediu que todos os alunos somassem de 1 até 100. E aí o Gauss ele percebeu um padrão muito interessante. O que é que o Gauss percebeu, pessoal? Ele percebeu que os termos equidistantes, né, que a soma dos termos equidistantes eram iguais. O que isso quer dizer? Que o A1 mais o AN é igual o A2 mais o penúltimo, que é o AN menos 1, que por sua vez é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, né, que é o AN menos 2. Partindo disso, pessoal, a gente consegue tentar entender como que funciona a soma de uma PA, beleza, pessoal? Sabendo que a soma dos termos equidistantes é sempre a mesma, e essa soma ela é feita sempre de pares, né? Então a gente pode somar, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode somar o primeiro termo mais o último, que é o AN,
multiplicar pela quantidade de pares. Só que se a gente tem n termos, então, pessoal, a quantidade de pares é n sobre 2. Então, multiplico aqui, ó, pela quantidade de pares, n sobre 2. Fazendo isso, pessoal, eu tenho aqui a soma da progressão aritmética, belezinha? Tranquilo, pessoal. Aí vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Eu trouxe aqui outro exemplo de soma de PA, pessoal. Vamos imaginar, pessoal, que a gente tenha um quadrado enorme. E nesse quadrado é cheio de pequenos pontinhos, né? Pequenas bolinhas, né? E aí, pessoal, eu quero somar quantas bolinhas tem dentro do nosso quadrado imaginário. Imagina aqui um quadrado imaginário, tá bom, pessoal? Vamos imaginar aqui um quadrado imaginário. E aí esse quadrado tem um total de n ao quadrado pontinhos, tá bom? Aí, vamos supor que a gente quer somar todos esses pontinhos, pessoal. O que a gente poderia fazer, tá bom? A gente, pessoal, poderia somar os números na diagonal. Ó, a gente poderia somar as bolinhas na diagonal. Ó. Primeira diagonal tem uma bolinha. Próxima diagonal tem duas bolinhas. Ó, próxima diagonal tem 3 bolinhas. E assim sucessivamente. E aí, pessoal, o que acontece? Essa soma vai ser 1 mais 2 mais 3 até chegar na enésima diagonal. Só que esse quadrado ele é feito de 2 triângulos, beleza, pessoal? Como ele é feito de 2 triângulos, então a gente tem que multiplicar por 2. E depois a gente tem que subtrair n. Por quê? Porque se a gente não subtrair n, seria como se a gente estivesse contando a mesma diagonal 2 vezes. Por isso que tem que subtrair n, tá bom, pessoal? Então, esse é um exemplinho que o tio Lucas trouxe para a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o próximo exemplo, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Agora, pessoal, vamos falar sobre a progressão geométrica, né? Vamos ver o que a gente pode ver aqui sobre a progressão geométrica. A progressão geométrica ela é muito interessante porque ela é diferente da progressão aritmética. Por quê? Porque na progressão aritmética, de um termo para o outro, eu tenho que somar uma razão. Já na progressão aritmética, ela é uma função exponencial. Ou seja, entre cada termo eu tenho que multiplicar uma constante, né? Então, por exemplo, veja aqui o seguinte, ó. Veja, pessoal, que x2 é igual a x1 vezes r, que é a razão, né? E veja, pessoal, que... Mas por quê, professor? Bom, o tio Lucas vai fazer um esqueminha aqui para ficar mais visualizado, né? Para ficar melhor de visualizar. Do x1 para o x2, eu tenho que multiplicar r. Do x2 para o x3, eu tenho que multiplicar r também. Olha que interessante, né, pessoal? Aí, se fosse um caso geral, ó, o enésimo termo. Então, o enésimo termo é igual a o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Né? Elevado a n menos 1. Por quê, professor? Porque, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó, x2 igual a x1 vezes r elevado a 1. x3 igual a x1 vezes r elevado a 2. Ó. Sempre diminui uma unidade no expoente da razão. Beleza, pessoal? Por isso, pessoal, que é uma função exponencial. Já a progressão aritmética é uma função do primeiro grau. Então, vamos lá. De novo. Progressão aritmética, função do primeiro grau. Progressão geométrica, função exponencial, pessoal. Função exponencial, beleza? Função exponencial. Então, pessoal, aqui, ó, vamos ver aqui um exemplinho de como seria tratar essa sequência como uma função. f de n igual a b vezes a elevado a n menos 1, onde n pertence aos naturais, tá bom, pessoal? Por isso que é sequência, tá bom? Então, o primeiro termo, quando o n for 0, então o primeiro termo da sequência é b, quando o n for 1, o segundo termo da sequência é b vezes a, quando o n for 2, o terceiro termo da sequência é b vezes a ao quadrado, assim sucessivamente, até chegar a b vezes a elevado a n, tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos seguindo aqui, tá bom, pessoal? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma observação entre infinito versus limitado, ilimitado.
Será que tem alguma diferença entre ilimitado e infinito? Bom, vamos ver. O que significa, pessoal, dizer que uma série é crescente e que ela é infinita? Que ela é limitada e que ela é infinita. Vamos ver agora, tá bom? Ó, quando que uma série é crescente e limitada, né, pessoal? É quando ela tem esse formato aqui, ó. X elevado a xn igual a n sobre n mais 1, pessoal. Ou seja, o denominador de cada termo sempre vai ser maior que o numerador, tá bom, pessoal? E aí aqui a gente tem essa sequência aqui. Mas por que, pessoal, que ela é limitada, pessoal? Ela é limitada, pessoal, porque todos os termos são maiores, são menores do que 1 e maiores do que 0. Olha só. Então tá nesse intervalo aqui que eu estou pintando de vermelho, tá bom, pessoal? Ó, beleza? Por quê, pessoal? Porque sempre que a gente tiver uma fração n sobre n mais 1, essa fração sempre vai ser menor do que a outra fração, n mais 1 sobre n mais 2, tá bom, pessoal? Tranquilo? Aí vamos seguindo aqui, ó. Vamos continuando. Vamos lá? Vamos lá. Agora vamos ver, pessoal, a PG e a dependência da razão, né? Como que funciona os tipos de progressão geométrica em função da razão. Então, pessoal, o primeiro caso de todos é se a razão for maior do que 1. Sempre que a razão for maior do que 1, a progressão vai ser crescente. Por que ela vai ser crescente, pessoal? Porque se a gente pegar os termos 2 a 2, a gente vê que AR é maior do que A, né? Maior do que A, e AR ao quadrado, por sua vez, é maior do que AR, né? E assim sucessivamente. AR ao cubo é maior do que AR ao quadrado, e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Agora vamos ver o segundo caso. Se R maior do que 0 e menor do que 1, então ela vai ser decrescente, né, pessoal? Mas o que significa ser decrescente, né, pessoal? O que significa ser uma coisa decrescente? A função é decrescente quando se eu pegar um termo qualquer, xn, esse termo vai ser igual a n mais 1 sobre n. Né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui embaixo. Ó. 2, aí o próximo termo, 3 sobre 2, o próximo termo, 4 sobre 3. Detalhe, essa função, ou também sequência, ela é decrescente, mas muito cuidado, ela não tende a zero. Beleza? Ela não tende a zero. Mas o que é tender a zero? Pessoal, tender a zero é quando eu tenho um epsilon zero. Aí esse epsilon zero, ele é de tal maneira que se existir um n0 pertencente aos naturais, tal que n seja maior do que n0, isso implica que r, a razão elevada a n, vai ser sempre menor do que esse epsilon, pessoal. Olha que interessante. Aí, como que seria um exemplo que tende a zero? Ó? Seria essa sequência aqui, ó. 1 sobre r, depois 1 sobre r ao quadrado, depois 1 sobre r ao cubo, até 1 sobre r a n, pessoal. Por quê? Porque para qualquer 1 sobre r elevado a n0, sempre vai ser maior do que 1 sobre epsilon, tá bom, pessoal? Isso sempre irá acontecer. Bom, pessoal, e aí a gente vai ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. E aí a gente volta no próximo encontro, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo encontro e um forte abraço.